Bom dia. Hoje vamos falar sobre João Guimarães Rosa. Quem foi ele? A sua biografia, suas características, suas obras, sobre o conto, algum conto dele, que a gente já vai ver, e o modernismo, falando sobre as fases do modernismo e as características do mesmo. Então, o movimento modernista do Brasil ocorreu em 3 períodos, que vão de 1922 a 1945. Ele foi reflexo da história política e social do país. E ele se fixou bem no Brasil a partir da Semana da Arte Moderna, que ele toma consistência mesmo. Então, ocorreu lá naquele teatro que foi alugado, que ocorreu muita vaia, porque era tudo novo, não tinha regra, e as pessoas só queriam o clássico, né? Então, acabou que eles chocaram bastante. Então, nesse momento, temos a literatura e a arte como resultado das mudanças na política, economia, cultura e a sociedade brasileira. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as características do modernismo. Então, primeira fase do modernismo foi a reconstrução da cultura brasileira, revisão crítica do passado histórico e das questões culturais, a abolição da visão de colonizados, o nacionalismo crítico e ironia, linguagem coloquial e crítica social. Então, abrangeu esses vários temas e isso fez a primeira fase do modernismo. Agora, a segunda fase teve interesse por temas nacionalistas, romance focado diretamente nos fatos, romance de caráter documental. E na poesia, o pessimismo, o individualismo e o isolamento. E agora, na terceira fase do modernismo, ocorreu temas como o regionalismo universal, objetivismo, influência do simbolismo, que foi um outro movimento, e do parnasianismo, que veio os dois que vieram antes ali do modernismo, e a valorização da métrica e da rima, metalinguagem. Agora vamos falar sobre o contexto histórico. Então, no início do século XX, o Brasil vivia ainda na República Velha, que foi entre 1894 até 1930. Esse momento ele foi representado pelos interesses das oligarquias rurais, principalmente com o café e o leite. E até nessa época tinha a política do café com leite, que era entre São Paulo e Minas no poder da presidência do Brasil, né? Em paralelo, o Brasil recebia, entre 1871 e 1920, milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa, que vieram para trabalhar em indústrias e lavouras de São Paulo. Mas assim, né, o que aconteceu não foi bem bonitinho como disseram as propagandas, né? Então aconteceu que fizeram uma propaganda que, nossa, iam vir pra lucrar, coisa arada. E aconteceu que não deu nada disso, né? Tipo, os caras viviam aqui quase numa escravidão, porque não pagavam nada quase, viviam super mal, porque a abolição da escravatura, né, foi nesse momento. Então eles precisavam de gente para trabalhar, né, nessas lavouras, porém com salários bem baixos. Um problema recorrente nas cidades nesse momento é que ocorreu a marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira. E também aconteceu nas cidades que essa mão de obra também foi implementada nas fábricas. Por isso que, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril, precisando em si de indústrias. Daí, em 1922, o tenentismo passou a influenciar toda a política da década de 20. E no final da década, em 1929, ocorre a quebra da Bolsa em Nova York, que influenciou
o capitalismo no mundo inteiro. E foi bem complicado, principalmente para a situação do Brasil, que vendia café para o país estrangeiro, principalmente para os Estados Unidos, e o Brasil acabou sofrendo com a crise também. O país viveu a Revolução de 30 até 1945, que durou a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. E nesse contexto que leva o Brasil até a modernidade do século XX, impondo o rompimento com o século anterior. Então, eles realmente queriam modernidade, queriam modernismo. Agora vamos falar sobre Guimarães Rosa, que ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, ABL, em 1967, e fez parte da terceira geração modernista, chamada de Geração de 45. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Ele desde pequeno estudou línguas como francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, que não deu certo, russo, latim e grego. Por conseguinte, Por conseguinte, cursou os estudos secundários no Colégio Alemão em Belo Horizonte. Pouco antes de entrar para a universidade, em 1929, ele já anunciava sua mestria com letras, onde começou a escrever seus primeiros contos. Em 1930, com apenas 22 anos, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, ano que casa-se com Lígia Cabral Pena, com que teve 2 filhas. Ele foi oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria, quando em 1934 ingressa para a carreira diplomática no Itamaraty. Ele foi o patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, como eu já disse antes, e ele tomou posse 3 dias antes de morrer, no dia 16 de novembro de 1967. No seu discurso de posse, curiosamente, suas palavras destacam o tema da morte. Então, aqui ele fala o discurso, que eu vou ler agora. Mas, o que é um pormenor de ausência? Faz diferença? Choras os que não deverias chorar. O homem desperto nem pelos mortos, nem pelos vivos sem luta. Cristina instruiu Arjuna, do Bhagavad Gita. A gente morre é para provar que viveu. Só o epitáfio e a fórmula é a fórmula de lapidar. Alegramo-nos, suspensas em tenges lâmpadas e, sobre a luz, sobre o justo, e dá-se ao teso coração alegria. Desfere então o salmo. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Então, esse foi o trecho. Eu não sei falar muito bem essas palavras, mas espero que tenham entendido. Ele acabou morrendo de infarto no Rio de Janeiro, com 54 anos ele acabou morrendo. Então aqui eu vou falar sobre as obras dele. Ele escreveu contos, novelas e romances. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcadas pelo regionalismo, medidas por uma linguagem inovadora, invenções linguísticas, arcadismo, palavras populares e neologismos. Ele foi um estudioso da cultura popular brasileira e sua obra de maior destaque, por ter sido a mais premiada, foi Grande Sertão Veredas, que foi publicada em 1956 e foi traduzida para diversas línguas. Aqui então vou falar algumas conclusões do autor, que, abre aspas, quando escrevo, repito que já vivi antes, e para essas 2 vidas, um léxico
só não é o suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. Então, agora eu vou apresentar algumas obras. Magma, de 1936, Saganara, 1946, Com o Vaqueiro Mariano, 1947, Corpo de Baile, 1956, que teve 3 novelas que foram divididas em Manuelzão e Mingulim, no Uburuquaquá, no Pinhém e Noites no Sertão. Grande Sertão Veredas, de 1956, que foi a obra mais famosa do autor. Primeiras Histórias, 1962. Campo Geral, 1964. E Noites no Sertão, 1965. Ele recebeu alguns prêmios literários. Magma, ele recebeu do livro Magma, Sagarana, Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias. Do Magma, foi o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Sagarana, Prêmio Felipe de Oliveira e Prêmio Humberto de Campos. Grande Sertão Veredas foi Prêmio Machado de Assis, Prêmio Carmen Dolores Barbosa e o Prêmio Paula Brito. E Primeiras Histórias, o Prêmio do PEN Clube do Brasil. Agora eu vou apresentar algumas curiosidades e características das obras de Guimarães Rosa. Ele utiliza termos que não são mais usados, cria neologismos, faz empréstimos de palavras estrangeiras e explora a estrutura sintática para recriar e reinventar a língua portuguesa. Faz uso do ritmo, aliterações, metáforas e imagens para criar uma prosa mais poética, ficando no limite entre a poesia e a prosa. Temas envolvendo destino, vida, morte e Deus. A língua falada no sertão está presente em sua obra, frutos de anotações e pesquisas linguísticas. Até pelo nome das obras a gente consegue ver que ele utiliza essa linguagem mais regional, essa variedade regional. A obra de Guimarães Rosa alcança uma dimensão universal, ou seja, ficamos tão envolvidos com suas histórias que, aos poucos, nos tornamos sertanejos e jagunços e passamos a pertencer àquele mundo recheado de indignações sobre a existência de Deus, do diabo, do bem e do mal, da violência. Agora eu vou falar sobre a obra Grande Sertão Veredas. É considerada a obra-prima do escritor e um dos melhores romances da nossa literatura. Trata-se de um monólogo do início ao fim do livro. Riobaldo, ex-jagunço e chefe do bando, mas agora vive como fazendeiro, conta para um dos interlocutores de suas aventuras. Os questionamentos de Riobaldo sobre os mistérios da vida são um reflexo do que todos nós sentimos em relação à vida e à existência. O romance sugere várias interpretações, até hoje desafia a crítica, o público e os estudiosos da literatura brasileira. Foi traduzido para vários idiomas e ganhou 3 prêmios nacionais: Machado de Assis, Carmen Dolores e Paula de Brito. Obrigada. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre, enfim, a história em si, sobre as ideias que são contadas nela. Então eu acho que a coisa mais perceptível é a maneira como a Flausina, ou a personagem principal, é tratada como uma vítima da sociedade. E ela realmente é, querendo ou não, a gente não pode observar essa história com o olhar de alguém do século XXI. A gente tem que pensar que a história se passa no interior, no século XX no Brasil. Então, realmente era uma época em que esse conservadorismo e essa ideia de que a mulher não tinha muitos direitos, então essa ideia de vender a filha por dinheiro era algo muito comum, até porque dentro da história os pais dela são sim muito pobres e esses Lopes, ou esses senhores Lopes, eles são sim uma família muito rica e que comanda literalmente a cidade. Então, imagine como devia ter sido para uma menina simplesmente que tinha sonhos, que tinha ideias próprias, que tinha vontades e perspectivas,
de repente ver tudo desmoronar e ser obrigada a se casar com um desses Lopes. É óbvio que isso é um tipo de gatilho. Rousseau costumava dizer que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. E talvez nesse conto a gente veja isso, sim. A gente vê isso justamente porque ela, do nada, ela era uma pessoa boa, ela era uma menina normal e foi vendida, e por conta disso, por essa violência que a sociedade cometeu contra ela se torna alguém violenta. E ela vai atrás de vingança contra esses Lopes justamente para se libertar disso. Então, é aquela famosa história de que é entendível, mas não é justificável. Então, é algo que você consegue se identificar com a personagem, mas ao mesmo tempo você não justifica as coisas que ela faz. Isso a gente vê hoje em dia, por exemplo, em filmes como Coringa, que lançou recentemente, onde você literalmente sai do cinema se perguntando se você realmente é uma boa pessoa, porque você simplesmente concorda com as coisas, concorda, tipo, entende as coisas que ele faz. E dentro desse conto também é assim. Eu imagino que esse seja um dos motivos pelo qual esse é um dos únicos contos dentro do livro que é em primeira pessoa. Ou seja, talvez Guimarães Rosa justamente queria criar essa identificação com a personagem, essa ideia de que a gente consegue entender e compreender as coisas dela, as coisas, enfim, o que acontece com ela. E a gente sempre tende a achar, tipo, pra gente, que a gente vai fazer a escolha certa, sabe? Que a gente vai, por exemplo, se tiver entre a cruz e a espada, tiver que salvar 10 pessoas desconhecidas ou salvar alguém que a gente conhece, a gente vai salvar essas 10 pessoas desconhecidas porque, a gente tem essa ideia de grandeza e de ser um herói. Mas, sabe, se a gente tivesse um lugar, a gente também não acabaria, sei lá, se tornando alguém ruim, por exemplo, se a gente realmente preferiria salvar 10 pessoas que a gente não conhece a salvar alguém que a gente ama, por exemplo. E talvez isso esteja também dentro da história, tipo, a gente, será que a gente realmente não teria feito o que ela fez se a gente estivesse passando pelas condições que ela estava, se a gente estivesse passando pelo que ela estava passando? Enfim, sei lá, é um questionamento que eu comecei a me fazer quando eu comecei a ler a história e talvez seja, sei lá, é algo interessante a se pensar. Esses dias eu vi um filme que se chama Verdade ou Desafio. Não é um filme bom, não é um filme legal, assim. Ele é divertidinho, mas não chega a ser um grande filme. Mas dentro da história, a personagem principal, nas primeiras cenas, ela diz que preferiria salvar todo um país do que salvar os amigos dela. E alerta de spoiler agora, então pule se você não quiser ouvir. Mas no final do filme, ela justamente faz ao contrário. Ela prefere salvar a vida dela e a vida da amiga dela e coloca milhões de pessoas em risco, sabe? Então, justamente, sabe, se a gente tivesse entre a cruz e a espada, como eu disse anteriormente, se a gente tivesse passando por isso, será que a gente não acabaria levando a ter, tipo, a mesma atitude que ela? E por mais que eu acredite naquela frase, inclusive tem uma plaquinha do Conexões que diz olho por olho e o mundo acabará cego. E eu entendo e eu realmente acredito nisso, mas será que se eu estivesse lá eu realmente não teria tomado uma atitude como a dela, sabe? É algo a se pensar. Enfim, outra coisa. Enfim, é só um questionamento que eu acabei me fazendo enquanto eu assisti o filme. Outra coisa que eu também percebi é justamente como a época em que assisti o filme, não, li o livro, aliás, agora que eu parei pra pensar, inclusive assisti o filme e li o livro, mas enfim, que justamente a época em que a história se passa, não, mas que o livro foi publicado, justamente diz muito sobre a época, porque era uma época onde estava tendo muita essa discussão sobre direitos da mulher. Querendo ou não, a metade do século XX foi sim houveram grandes avanços nessa história de direitos, enfim. E dentro do feminismo, naquela época, tinha sim uma ala mais conservadora que dizia que era tipo, os bons costumes preservados, mas a mulher ainda sem ter a própria independência. E tinha uma outra que era liberal, que era tipo, mete o louco, faz o que tu quiser, e é isso. E dentro dessa história, a gente também pode perceber isso, porque ela era uma menina e foi obrigada a se tornar uma mulher por conta do que estava acontecendo ao redor dela. Então, justamente essa sensação de vingança tornou ela uma pessoa empoderada, querendo ou não. E então eu imagino que talvez a época em que a história é contada, em que a época que o livro foi publicado, também tenha a ver, sabe? Enfim,
São apenas algumas coisas que eu achei, enfim, achei interessantes sobre o livro, que eu achei que seria legal comentar no final. Enfim, é isso. Obrigada.